Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês. E espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Pessoal, hoje eu resolvi falar com vocês um pouco sobre gratidão, sobre como ter uma postura de gratidão, ou como tentar implementar a gratidão na nossa vida pode fazer com que a gente tenha uma tal mudança de percepção, uma tal mudança de consciência, que faça com que a gente, mesmo no meio do caos, mesmo no meio dos aparentes problemas, a gente consiga enxergar coisas boas, a gente consiga enxergar bênçãos. É muito comum que a gente tenha uma mente que está o tempo todo focando naquilo que está errado, focando naquilo que está ruim. É muito comum que a gente passe mais tempo da nossa vida reclamando do que agradecendo. Embora, porém, né, a gente tenha muito mais coisas a agradecer do que a reclamar. Mas mesmo assim, a gente já faz isso quase que como um hábito. Então é um hábito da nossa vida, é um vício. A gente acaba reclamando o tempo todo. E aparentemente, quando não tem algo para reclamar, a gente às vezes até pode sentir um vazio, um desânimo. Não tem nada para me reclamar, não tem nada para eu brigar, não tem nada para eu me enfurecer, para eu me frustrar, para eu me indignar. Então, às vezes, a gente pode até sentir falta, né? Olha que engraçado, de reclamar, de falar mal de alguma coisa. E a gente pode começar a caçar coisas para reclamar, coisas para falar mal, coisas para criticar. Isso porque já se tornou um hábito muito enraizado na gente de ficar reclamando sobre tudo. Porque o nosso olhar também é assim. É só você parar para perceber na sua vida, se esse for o seu caso, que pra gente achar uma coisa que tá errada, pra gente achar um aparente problema, é muito fácil. Um pouco de tempo que você começa a reparar nas coisas, você já começa a achar algo que tá errado, você já começa a achar algo que não tá muito bom, algo que pode melhorar. Mas às vezes pra gente encontrar o oposto, né? A gente encontrar coisas para agradecer, a gente encontrar coisas que são positivas na nossa vida, às vezes a gente fica ali um bom tempo procurando e mesmo assim a gente não consegue achar. E a gente acha muitas vezes que o fato da gente não achar é, é pelo fato de que essas coisas não existem. A gente não consegue enxergar essas coisas boas que estão acontecendo simplesmente porque a nossa percepção, o nosso olhar perante a vida não permite com que a gente enxergue essas coisas. Então a gente às vezes, e a maioria do tempo é assim, a gente está cercado por coisas positivas, a gente tem bênçãos, a gente tem coisas que outras pessoas não têm. E a gente pode estar em volta de várias coisas positivas, mas se o nosso olhar não permitir, a gente não vai conseguir enxergar essas coisas. Se a gente não tiver essa percepção, a gente pode acabar encontrando o caos até mesmo na ordem. A gente pode acabar achando coisas para reclamar, mesmo no meio de muitas bênçãos, mesmo no meio de muitas coisas positivas. Porque tudo depende do olhar. Porque tudo aquilo que a gente olha está impregnado do nosso nível de consciência, está impregnado do nosso olhar, da nossa perspectiva. Então, quando eu olho para algo e muitas vezes julgo aquilo como ruim, nem sempre aquilo é ruim por essência. Aquilo é de fato ruim. Mas às vezes o que torna aquilo ruim é o meu olhar. E aí quando eu olho para aquela coisa, aquilo está impregnado das minhas crenças, está impregnado da minha postura de reclamar, a minha postura negativa perante a vida, a minha visão negativa perante a vida. Então, quando eu olho para aquilo, aquilo pode ser positivo, mas o meu olhar é negativo. Então, naquele momento que eu olho, eu começo a procurar os defeitos, eu começo a reclamar, eu começo a cultivar o mal, eu começo a falar mal, a reclamar daquilo. E aquilo se torna um peso para mim, se torna um fardo. Aquilo que poderia ser positivo para outras pessoas, até mesmo para mim mesmo, se torna negativo por causa do meu olhar. Porque o meu olhar, a minha perspectiva, o meu julgamento perante aquela coisa impregna aquilo.
E uma das coisas que mais ajuda no processo da gente ir trazendo gratidão para a nossa vida e de ir mudando o nosso olhar é a meditação. Por quê? O que a meditação ela faz? É como se a gente vivesse o tempo todo no mesmo nível dos pensamentos. Então a gente está aqui. Quando a gente medita, a gente vai acima dos pensamentos. Então a gente cria um espaço na nossa vida interno, dentro da gente, para que quando uma situação chegue adversa, algum convite a um problema chegue, em vez da gente já, ao ser apresentado aquele problema, a gente já começar a julgar aquilo como ruim, a gente já começar a reclamar, a gente já começar a se indignar, a gente vai ter um espaço interno dentro da gente de calma para simplesmente aceitar aquela situação do jeito que ela é, sem ficar julgando aquilo como ruim, sem ficar achando que aquilo é o fim do mundo, sem ficar se desesperando. Por quê? Porque na meditação a gente treinou a indiferença ao pensamento. A indiferença àquilo que está fora. A gente aprende a focar naquilo que está dentro. Então, independente das situações externas, você na meditação você aprende que independente do que esteja acontecendo fora de você, o que importa é como você está dentro. Então, se fora está um caos, desde que dentro haja ordem, haja harmonia, você consegue se manter intacto. Porque dentro de você tem uma essência inabalável. Porque qualquer coisa externa que chegue até você, que queira te afetar, ela pode afetar a sua superfície. Como dizia o Osho, ela pode afetar a sua periferia, mas não o seu centro. Ou seja, ela pode afetar aquilo que é mais superficial em você. O seu ego, a sua identidade, a sua mente, as suas crenças. Ela pode afetar isso. Mas quem você é de verdade, a sua essência, o seu ser, não pode ser afetado. E aí na meditação a gente sai do superfície e vai para a profundidade, a gente vai para o centro, se conecta com a nossa essência. E nesse contato com a essência a gente aprende o quê? A ser indiferente com o que está fora. Isso não significa que a gente vai ignorar completamente o que está acontecendo. Isso significa que a gente não vai, por exemplo, se compadecer com a dor que a outra pessoa está vivendo. Isso não significa que a gente vai ficar inerte a vida toda sem fazer nada, deixar o problema se resolver sozinho, não agir, não trabalhar, não andar, não fazer as coisas, não se programar. Não significa isso. Mas significa que no momento que uma situação adversa chega pra gente, antes da gente julgar aquilo como ruim, antes da gente se desesperar, a gente vai ter um espaço de aceitação dentro da gente para aceitar aquela situação do jeito que ela é. E nesse processo a gente vai entendendo o quê? Que muitas vezes o que torna uma situação tão pesada pra gente, tão insuportável, é o nosso julgamento. Porque aquela situação ela pode por si só ter um peso. Ela pode ser um pouco mais complexa de se resolver. E aí se eu pego e começo a julgar aquela situação, começo a taxar aquela situação como negativa, como problemática, como fim do mundo, como uma catástrofe, o que eu estou fazendo nesse momento é atribuir mais um peso àquela situação. Então aquela situação ela tem um peso X. Quando eu começo a julgar aquela situação, eu começo a projetar um monte de problemas naquela situação, em olhar para aquela situação de forma catastrofista, eu estou atribuindo um peso muito maior àquela situação. Então aquela situação vai parecer gigantesca, mesmo que ela não seja essencialmente. Mas vai ser por causa do meu olhar, por causa do meu julgamento. E na meditação a gente aprende a ser indiferente, a não julgar, a aceitar as coisas como são. Então vem um pensamento na sua cabeça, ele veio. Você não sabe de onde, mas ele veio até você. E do mesmo jeito que ele veio, ele vai embora. E o que você aprende é simplesmente aceitar que ele veio e que ele vai embora. Não cultivar o pensamento, não se agarrar ao pensamento, não julgar o pensamento. Ah, esse pensamento é feio, esse pensamento é bonito. Ah, essa ideia é feia, essa ideia é bonita. Mas é você ser indiferente. Você está aqui conectado com a sua essência. Então você não está ali atrelado à tagarelice da mente, você não está ali preocupado com as coisas exteriores, você não está ali preocupado com os problemas, porque naquele momento, pelo menos na meditação, você está ali para quê? Para sair da identificação com a mente, sair da identificação com os problemas
e entrar em contato com o seu próprio ser, com a sua essência. Naquele momento de meditação. E quando você entra em contato com a sua essência, você para de ver a vida de uma forma tão limitada. Como nós estamos quase o tempo todo olhando as coisas através somente da nossa mente, do nosso ego, a gente sempre enxerga as coisas de forma limitada. A gente só enxerga uma fração da realidade. Então, quando uma coisa se apresenta, a gente já começa a julgar, taxar aquela situação. Só que a gente taxa aquela situação por uma visão limitada. Então, a gente não sabe realmente o porquê aquela situação está na nossa vida. A gente não sabe exatamente o que aquela situação representa. Por que aquilo está acontecendo? Qual aprendizado aquela situação está trazendo? A gente pega uma visão limitada que a gente tem sobre aquela situação, que advém da nossa mente, que é muito boa, mas que não consegue penetrar na profundidade das situações ainda. Então a gente vai olhar nessa visão superficial e através dessa visão superficial a gente vai começar a julgar aquela situação. E no momento que a gente julga uma coisa, a gente prende aquela coisa. Porque a gente está botando aquilo dentro de uma caixa, dentro de uma prisão. Então, quando eu olho para uma pessoa e eu decreto, essa pessoa é chata, essa pessoa é legal, eu estou como que botando aquela pessoa dentro de uma caixinha. A pessoa ela tem múltiplas potencialidades, ela tem múltiplos lados, mas eu ponho ela numa caixinha dizendo que ela só tem aquele lado. A partir daquele momento eu só vejo aquele lado na pessoa. E independente se na realidade aquela pessoa tem muitos outros lados, se independente na realidade aquela pessoa não é chata, eu só vou ver a chatice dela. Porque eu botei já aquela pessoa numa caixa. Eu já botei uma etiqueta na pessoa. Eu já decretei na minha própria cabeça que aquela pessoa é chata. Então eu não vou ver o outro lado daquela pessoa. Eu não vou ver outra coisa. E é isso que a gente faz na nossa vida. A gente vai decretando. Ah, isso é feio. Ah, isso é ruim. Ah, isso é um problema. E aí a gente não dá um espaço anterior, antes de ficar decretando, julgando as coisas, de aceitar aquela situação, sabe? Entrar em uma postura passiva, de aceitação, uma postura de peraí, eu não sei o que aquela situação está me trazendo. Eu não sei por que aquela situação está ali. Então deixa eu esperar, deixa eu entender essa situação primeiro. Ao contrário, a gente faz o que normalmente? A gente, sem conhecer a situação, sem entendê-la exatamente, profundamente, a gente já começa a taxar aquela situação como uma catástrofe e a gente já começa a se desesperar. E muitas vezes, por causa desse desespero, a gente não consegue enxergar a luz da situação. Porque aí, como muito bem fala o Henri Cravo, por exemplo, a gente está deixando a sombra entrar na frente. No momento que acontece uma coisa e a gente se desespera, é a gente deixando a sombra entrar na frente. A gente precisa tirar a sombra da frente, da nossa visão, para a gente conseguir ver o que aquilo está trazendo. Se a situação, por exemplo, recém apareceu, você não conhece ela direito, você não sabe o que está acontecendo de fato, e você já começa a se desesperar, já começa a taxar aquilo como uma catástrofe, você não vai ter nem percepção, não vai ter consciência, não vai ter presença, não vai ter atenção para conseguir resolver aquela situação. Porque aquela situação já acabou de chegar, você já se desesperou. Então você não vai ter manejo, não vai ter resiliência, não vai ter aquele famoso jogo de cintura para resolver a situação. Porque você já está se desesperando. E essa energia que você está gastando se desesperando é uma energia que você poderia gastar para resolver a situação. Não tem como se desesperar e resolver a situação, entende? Você precisa sair do desespero para conseguir resolver. Você precisa sair do desespero para conseguir ver aquela situação oitavas acima, para você conseguir enxergar aquela situação de uma forma mais ampla. Então, quando a gente medita, a gente aprende a não julgar as coisas a priori, a aceitar que elas estão acontecendo e a não se identificar com elas. Nesse processo, a gente consegue escolher depois, com mais calma, onde a gente vai focar. Se a gente vai focar nas trevas, se a gente vai focar na sombra da situação, ou se a gente vai focar na luz. Porque aquela situação ela é dual. A gente vive num mundo dual. Tudo tem dois lados. Então, a gente simplesmente no começo não julga, aceita que aquilo está acontecendo, e aí depois, com essa aceitação, com essa calma interior,
que às vezes vai ser necessária uma meditação para a gente poder trazer essa calma de volta. Então, se acalma e depois dessa calma, dessa presença, a gente vai escolher qual lado a gente vai focar na situação. Se a gente vai focar na sombra e se desesperar e taxar aquilo como um problema, ou se a gente vai olhar para o outro lado da situação e ver aquilo como uma oportunidade de aprendizado, de expandir a nossa consciência, de arranjar uma forma criativa de solucionar aquilo, de evoluir a nossa inteligência, a nossa resiliência. A escolha é nossa. Mas para a gente poder escolher na luz, primeiro a gente precisa tirar a sombra da frente. Porque no momento que uma situação aparecer, a sombra vai entrar na frente. O ego vai começar a se desesperar. Aí a gente precisa deixar o ego quietinho, fazer uma meditação, fazer um exercício de respiração, não se desesperar, não entrar no drama, não entrar no desespero, para então a gente ter calma, para conseguir enxergar a luz por trás da situação. Porque a gente só consegue enxergar a luz por trás da situação se a gente tira a sombra da frente. Então a gente precisa tirar a sombra da frente. E aí, o que a gente vai percebendo é o quê? Quando a gente começa a tirar a sombra da frente, a sombra daqui dos nossos olhos, do nosso rosto, e a gente passa a procurar sempre a luz por trás das coisas, isso que até então era uma coisa forçada, era uma coisa difícil de se fazer, vai se tornando mais fácil. E aí, muitas vezes no aparente caos, a gente vai perceber uma coisa boa, a gente vai conseguir agradecer, a gente vai conseguir abençoar, porque a gente está treinando a nossa mente a focar na luz. Uma mente que até anteriormente estava focada em procurar a sombra, em procurar o problema. Então a gente treinando a nossa mente de pouquinho em pouquinho vai ficando cada vez mais fácil. Ter um olhar mais clínico, um olhar mais rápido, mais eficiente em achar a luz. Mas é como a Ricardo mesmo fala. A gente precisa se perguntar onde está a luz por trás disso. E continuar se perguntando. Ela existe. A gente vai achar uma questão de tempo. Mas a gente precisa continuar perguntando. Então, aconteceu uma situação, não se desespera, não entra no drama, não entra na negatividade. Isso não vai te ajudar. Já vai ser 2 problemas que você vai ter que resolver. Vai ser o problema e o seu emocional. E a sua negatividade, o seu pessimismo, o seu desespero, já vai ser 2 problemas. Então, não entra no desespero, não entra na negatividade, não entra no pessimismo. Aconteceu, aceita que aquilo aconteceu. Primeiro tenta entender a situação. Depois você começa a se perguntar, onde está a luz por trás disso? Onde está a luz por trás disso? O que isso quer me ensinar? O que eu preciso aprender nessa situação? Qual oportunidade essa situação está me trazendo? E continua perguntando, e continua perguntando. A resposta pode não vir no momento que você pergunta, mas ela vai vir. Uma hora você vai entender. Uma hora você vai compreender a situação. Mas é necessário você continuar procurando, você continuar perguntando para que consiga achar a luz por trás disso. E nada como o hábito de começar a agradecer as coisas, começar a enxergar as bênçãos na nossa vida, para a gente realmente começar a acreditar que a nossa vida é uma bênção. Para a gente começar a enxergar a bênção em tudo dar graças. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente tira a sombra da frente. Se a gente sai do hábito de reclamar. E se a gente começa a criar um hábito na nossa vida de agradecer. Então, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês, que tenha ajudado vocês em alguma coisa. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Eu vou ficando por aqui e até os próximos vídeos.